O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Podemos nos sentar? Nesse primeiro momento do nosso acampamento no combate da oração, que tem como tema, a partir da carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, intensificai as vossas orações e súplicas. Orai em espírito e em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Esse foi o versículo bíblico que a nossa equipe do departamento de eventos, rezando, discerniu para esse tempo favorável da graça de Deus que nós vamos viver, esse Kairos, esse tempo de graça, onde nós somos chamados a olhar para o coração de Deus, e a partir do coração de Deus, nós precisamos enxergar todas as coisas. Quando eu me preparava para essa Santa Missa de abertura, era exatamente isso que Deus colocava no meu coração. Que nós precisamos contemplar o coração dele. E o coração dele é um coração salvador. Basta nós vermos esse mosaico aqui do santuário, do Pai das Misericórdias, do Pai que acolhe de volta o filho que tinha pedido a herança, tinha gasto toda a herança que ele tinha recebido do pai antecipadamente, e num dado momento de uma crise existencial, ele se depara consigo mesmo, com a miséria onde ele estava, e ele relembra: nossa, na casa do meu pai, até os empregados são tratados de uma forma muito melhor do que essa que eu estou. E eu vou voltar para a casa do pai. E eu vou dizer para o pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. E é olhar para esse coração misericordioso de Jesus e entender o mistério que há no processo intercessório,
que é exatamente esse processo do amor de Deus, onde nós mergulhamos no amor de Deus, e a partir do amor de Deus, nós intercedemos pela salvação da humanidade. No entanto, que aqui Paulo vai dizer, onde nós vamos perseverar em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E aí eu dou um outro salto por toda a humanidade, por todas as nações, pelo Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa paróquia, pelos ministros ordenados, pelo Santo Padre o Papa, pelos bispos. E aí a gente vai colocando todas as esferas religiosas e sociais dentro dessa dinâmica salvífica do coração de Deus. Mas a primeira leitura, Deus se mostra. Não sei se você prestou atenção, que Deus fala nessa assembleia que Josué convocou em Siquém, no capítulo 24, ela é muito famosa, acho que amanhã, na liturgia, o padre Anderson vai tocar nisso, por conta do texto que é muito caro para todos nós, quando Josué interpela o povo. São os últimos momentos do ministério de Josué junto ao povo de Israel. E ele vai dizer, quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E vocês, a quem vocês querem servir? E aí eles vão dar a resposta. Mas esse é o texto de amanhã da Santa Missa. O texto de hoje é Josué falando profeticamente em primeira pessoa. Deus fala pela boca de Josué, relembrando, trazendo à memória do povo quem ele é. O que ele fez por aquele povo até aquele dado momento. Tudo aquilo que Deus estabeleceu espiritualmente para a vida daquele povo. Os milagres para tirá-los do Egito. Os milagres que eles foram tocando, experimentando, aquilo que eles ouviram dos seus antepassados. Um milagre que aconteceu em Jericó, quando obediente à moção do Espírito, Josué conduz o povo a um ato profético de 7 dias. E no 7º dia, aquilo que Deus havia prometido acontece. Milagrosamente, aquelas muralhas imensas caem por terra, pela oração, pela intercessão, pela perseverança. E Deus está se mostrando, depois a gente vê a batalha, onde o sol para, a lua retrocede, pela voz de um homem. E o texto bíblico vai dizer, nunca Deus, outrora, obedeceu a voz de um homem como obedeceu a voz de Josué. Sol detente, disse o profeta Josué, o homem de Deus, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Isso é fundamental para que nós, como intercessores, talvez você, eu não desempenho o ministério de intercessão, mas se você for ler, especialmente o Novo Testamento, as cartas de Paulo, você vai ver que todos nós somos chamados a viver essa experiência de interceder, de rezar pelas situações, circunstâncias que nós vamos percebendo, sentindo, até mesmo colocando diante de Deus as realidades. Mas Deus se mostra, Deus se revela, Deus vai falando aqui, através de Josué, passo por passo. Deus se mostra como o fiel, aquele que sempre foi fiel ao seu povo. Deus se mostra como aquele que cumpre todas as suas promessas. E essa recordação ao povo de Deus que o Senhor faz através de Josué é exatamente para reavivar a fé deles, para que eles sigam o caminho, para que eles não abandonem a Deus por causa dos ídolos do povo daquela terra prometida. Aquele povo que já habitava ali, para que diante das circunstâncias adversas, das dificuldades futuras, eles se lembrassem de quem é Deus.
O Senhor fala ao seu povo reunido em assembleia. O Senhor se mostra. O Senhor mostra a sua identidade. E aí eu vou dizer para você mais uma vez. A identidade de um Deus Salvador que quer salvar a todos. Que quer abençoar a todos. Que quer transformar a vida de todos. Que quer mudar o rumo de todas as nações. Que quer transformar. Ele se mostra, o Senhor fala. Ele se coloca diante dos olhos daqueles homens, apresentando-se e mostrando o que ele fizera até aquele momento. Mostrando que ele sempre zelou pelo seu povo. Que ele sempre mostrou o caminho que cada um deveria fazer. Que ele combateu por eles nos momentos mais difíceis. Eu, por esse período, fiz um estudo bíblico do Antigo Testamento. E como é profundo, como é animador, como é esperançoso olhar para os grandes feitos do passado, olhar para tudo que Deus fez em favor do seu povo, olhar como que Deus zelou, olhar como que Deus combateu, como Deus se colocou à frente daquele povo, livrando-os do mal, abençoando-os, renovando-os, constantemente na aliança, porque Ele é o Deus de amor, e Ele se revela. Mas e para nós, que estamos adentrando nesse acampamento no combate da oração? Nós que estamos aqui, tantos outros que nos acompanham de casa, você que nos acompanha de casa, o que essa decisão de Deus revelasse na Assembleia de Siquém, lá, milênios atrás, para esse povo, dizendo o que ele fez. O que isso impacta na nossa vida? Isso precisa, em primeiro lugar, despertar a nossa fé. Despertar a nossa fé, e aí eu vou usar um versículo bíblico do Novo Testamento, da carta aos Hebreus, do capítulo 13, do versículo 8. O que o autor da carta aos Hebreus vai dizer? Ele vai dizer de algo importante sobre Jesus, que é um atributo divino, é um atributo de Deus. Paulo vai dizer na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, ele é imutável. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo Deus que zela, o mesmo Deus que combate, o mesmo Deus que ama. Claro, deixa eu abrir um parênteses aqui, o mesmo Deus que corrige. Porque o Deus que ama precisa corrigir. O Deus que ama não pode deixar os seus filhos perecendo no erro, no pecado, na mentira, na falsidade. Porque quando ele corrige, ele está amando. Um pai que ama verdadeiramente o seu filho, ele corrige. Ele não agride, ele corrige, ele coloca no lugar, ele ensina o que é certo. E é exatamente isso que Deus faz. Isso impacta o presente. Isso impacta a nossa visão espiritual. E eu quero dizer para vocês de algo importante. Visão espiritual. Isso alarga o nosso coração para intercessão. Escutar quem é Deus, é claro, Ele é muito mais do que tudo isso. Nós não conseguimos achar na linguagem humana expressões para dizer de Deus. A gente pode até dizer do que Ele não é, mas o que Ele é ultrapassa todas as nossas capacidades intelectuais, a nossa capacidade de traduzir na linguagem, isso nós não conseguimos. Mas aquilo que o texto bíblico nos mostra, nos provoca. Ele não mudou. Ele é imutável, Ele continua agindo, Ele continua escutando a nossa oração, Ele verdadeiramente vê o nosso arrependimento, quando nós, quebrantados de coração, nos aproximamos dEle para pedir perdão dos nossos pecados. Ele continua sendo esse mesmo Deus, e nós não podemos perder isso de vista. Aquele povo e nós tem diante dos olhos e perto do coração quem é o Deus de Israel, quem é o Deus de Jesus Cristo. E agora, diante dessa revelação, Deus está se revelando, Ele está mostrando quem Ele é.
Ele está dizendo o que ele fez no passado. Se ele é imutável, o que ele pode fazer no presente. Se ele usou Josué, qual é o seu nome? Ele pode usar de você. O que você tem de melhor do que Josué? Você é um ser humano igual a ele. Talvez o que ele tenha de melhor é que ele aprendeu na convivência de Moisés o que é ser humilde, o que é ter comunhão com Deus, o que é acreditar no Deus que faz, o que é ter visão espiritual. E aí eu quero trazer para essa realidade da visão espiritual. Isso é importantíssimo, minha gente. Como você tem visto as realidades que te cercam? Vamos começar do micro. Daquilo que acontece na sua casa, ao seu derredor. Como você tem visto a realidade do Brasil? Parece que a gente está num tempo tão sombrio, tão confuso, não é verdade? Como você tem enxergado a realidade mundial diante de uma pandemia? Você a enxerga como um pagão ou você enxerga como um cristão? Você enxerga como um intercessor ou como alguém que não tem visão e disposição de orar? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Porque um dia Moisés chamou Josué para um treinamento, Caleb e mais outros 10, um de cada tribo. E ele mandou que eles fossem averiguar se a terra que Deus havia prometido era realmente a terra onde corre leite e mel. Vocês acham que Moisés estava em dúvida? Não, Moisés estava colocando o povo à prova, num treinamento. E eles vão. E eles lá veem que realmente era tudo aquilo que Deus tinha prometido. A terra era boa, a terra dava frutos, eles levaram os frutos daquela terra. Mas lá eles se depararam com gigantes, com cidades fortificadas, com grandes desafios. E eles voltaram. E aqueles 10 homens disseram para todos os outros reunidos: nós não vamos dar conta. Os homens que moram lá são os filhos de Enaque. Eles são muito grandes. As cidades deles são fortificadas. Eles conhecem da arte da guerra. Ai de nós! E o povo começou a murmurar. Josué e Caleb se levantaram e disseram: não, se Deus prometeu que nos daria essa terra, nós precisamos tomar posse dela. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Diga comigo, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Eu queria perguntar, como você tem encarado as realidades e os desafios? Você os tem encarado com fé ou como um pagão? O pagão, ele acredita num monte de coisas, de vários deuses, de várias mágicas. Mas o cristão acredita no Deus que já venceu na cruz a morte. O mundo, ele venceu. No mundo, a vez de ter aflições, mas coragem. Eu venci. Ele venceu o pecado. Ele é o vencedor. E é Ele a medida da nossa intercessão. É Ele. É a partir do olhar dele, é a partir do coração dele. Você acha que Jesus olha para a terra, olhando para a terra e diz: pronto, Pai, está tudo perdido. Destrói tudo. Manda fogo. Vamos queimar todo mundo para acabar. Não. Jesus, ele enxerga a vitória. Que não foi simplesmente com um gritinho: nós somos vencedores. Jesus não é um coach para ficar mandando a gente gritar e ficar cheio de pulinho e emoção. Jesus é o Salvador. Quando nós falamos de vitória, nós falamos de vitória de sangue derramado na cruz, de sacrifício, e não de palavras jogadas. Vitória no sacrifício intercessório do Calvário. Aonde lá ele deu a vida por cada um de nós e por todos aqueles que virão. Não é somente palavra jogada ao vento, é sentido de fé. E Josué e Caleb disseram:
nós poderemos vencer. O olhar. Como você tem olhado para o Brasil hoje, diante de tanta confusão, no meio de uma pandemia? Porque a maneira de nós olharmos é quando nós reconhecemos a nossa identidade. Deus está mostrando a sua... Desculpa usar essa palavra feia, mas é só para a gente entender. Deus está mostrando a sua cara para o povo lá, no capítulo 24. Deus está mostrando quem Ele é para nós. Agora, se nós não entendermos quem nós já somos intercessores fracassados. Nós precisamos entrar na identidade de quem nós somos. Porque quando nós perdemos a identidade, a gente chega naquele nível dos fariseus. Mas Moisés não permitiu a carta de divórcio? Aí Jesus vai dizer, Moisés permitiu, mas por causa da dureza dos vossos corações. Não porque era certo. Ele permitiu por causa da dureza dos vossos corações, porque vocês não têm visão espiritual. Vocês são pessoas de dura cerviz, e aí eu até anotei aqui qual é a palavra do grego, né, do original para dizer da dureza de coração. Sabe o que é o que está escrito lá no grego? Esclerocardia. Quando Jesus está dizendo que eles são duros de coração, a palavra grega é esclerocardia. A dureza de coração. Porque não conseguem enxergar a verdade, porque estão limitados por ideologias, porque estão limitados por pensamentos humanos e não conseguem entrar na dinâmica de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A irmã Lúcia de Fátima teve uma revelação onde Deus, por meio da Virgem Maria, disse a ela que a última luta antes da vinda gloriosa do Senhor seria contra a família. E a gente, por causa da esclerocardia, da dureza de coração, muitas vezes a gente aceita o pensamento da modernidade. Ah, mas porque a gente tem que atualizar a doutrina da igreja, porque a gente tem que atualizar a palavra. Jesus está atualizando aqui alguma palavra, Ele está dizendo aqui para eles, opa, o seguinte, lá no início, antes do pecado, no princípio, Deus criou homem e mulher. No princípio, Deus criou homem e mulher e disse, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. No princípio. Aí o que aconteceu quando a dureza de coração fez com que o homem e a mulher pecassem? A primeira coisa que começou, queridos, eles começaram a se acusar. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí começou a bagunça. Qual foi a primeira morte que aconteceu depois do pecado original? Alguém morreu de velhice? Não, um irmão matou o outro irmão. A desordem entrou. E para nós adentrarmos o mistério da intercessão, nós vamos precisar colocar em ordem o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas ideias. A gente vai precisar adequar a nossa vida à palavra de Deus, porque senão nós seremos fracassados na intercessão. E aí entra a identidade. Quem nós somos? O que Cristo conseguiu depois dessa tragédia do pecado? O que Cristo conseguiu para você, para mim, para a humanidade? Aquilo que é a nossa identidade. Nós somos filhos do dono de tudo. Então, quando eu olho para o Brasil, para a bagunça do Brasil, eu me reconheço quem eu sou filho. E sendo filho, eu me prostro diante do meu pai em favor da minha nação. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho acesso ao coração do Pai, porque Cristo conseguiu esse acesso. Eu tenho acesso ao trono de Deus. Eu tenho acesso ao lugar das decisões.
E eu me posiciono no lugar das decisões, eu me coloco no lugar das decisões. Mas se eu estou confuso, se a minha mente fica somente na leitura da geopolítica, se a minha mente só fica conduzida pelas ideologias desse tempo, pelos pensamentos desse século, se eu olho para o matrimônio e falo, o divórcio é legal para todo mundo, se eu olho para a realidade das famílias modernas que o mundo propõe, pronto. Eu esqueci quem eu sou. Eu sou filho daquele que criou homem e mulher. E que disse que o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Nossa, mas essa doutrina é difícil demais. Foi isso que aconteceu. Os fariseus ficaram impactados. E os discípulos também. E são dois momentos no evangelho que a gente vê o escândalo. O escândalo sobre o matrimônio. Ele fala, mas se é desse jeito, então é melhor não se casar. Quem disse isso foram os discípulos. Se escandalizaram. E Jesus não estava se importando com o escândalo deles. Se eles quisessem ir embora, é livre. Ele quer salvar a todos, mas ele deu aquilo que para ele é de mais precioso para nós, o livre-arbítrio, onde eu posso escolher por ele livremente, não obrigado. Porque se agora Deus se manifestasse aqui de uma forma visível para nós, a glória de Deus de uma forma visível para nós, a gente seria tomado pela glória de Deus e não teria mais liberdade, porque a gente experimentaria o que é o céu. A gente experimentaria o que é a glória de Deus. E se a gente experimentasse toda a glória de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, nós não teríamos mais liberdade de escolha, porque nós fomos tomados. Mas Ele quer que nós sejamos livres para escolher. Mas para escolher a verdade, para escolher o caminho da visão espiritual. Os fariseus não tinham visão espiritual, eles não conseguiam entender. Eles se espantaram, se escandalizaram. Porque Jesus disse, nada mudou, é como no princípio. Mas para viver como no princípio, é preciso adequar a vida àquele que é o princípio e o fim da nossa vida, nosso Senhor. É preciso colocar as coisas no lugar. É preciso romper com o pecado. É preciso voltar ao princípio para ter uma mente divina, uma mentalidade divina, um pensamento espiritual, uma inteligência espiritual. O que nós temos encontrado hoje é muita gente inteligente, que conhece de história, de filosofia, até mesmo do estudo da doutrina sagrada, da teologia, conhece de ciência, afinal a ciência é tudo para todo mundo. Mas muito pouca gente com inteligência espiritual, capaz de entender o que Deus quer mostrar para nós. Parece que está tudo perdido. Eu, na identidade de filho, faço como Jesus fez diante do Pai em João 17. Pai, que nenhum daqueles que o Senhor me confiou se percam. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Livra-os do maligno. Livra-os dessas ideias. Livra-os desse mal. Pai, existem casais se perdendo, se destruindo no adultério. E tudo aquilo que eu não vou ficar fazendo divulgar, não vou divulgar o pecado. Não vou. Mas tudo isso que estão ensinando por aí, de família. Família é o que Jesus está dizendo para eles aqui. Mas tudo isso que a gente está vendo. Pai, livra-os do maligno. A identidade do filho, a identidade de saber quem nós somos, a identidade de compreender que nós podemos chegar ao trono de Deus, pela intimidade, pela oração, pela comunhão, por uma vida intensa com Ele. Pai, abra-lhes a visão. E a palavra que soava aos meus ouvidos era de 2 Coríntios 5:7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver.
Repita comigo, pois vivemos por fé. Mais uma vez, pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Mais uma vez, diga, pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Josué e Caleb viveram por fé. Moisés viveu por fé. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos, só para você entender, Josué 6, tinha uma muralha. Ele via uma muralha, mas a fé dizia que aquelas muralhas que pareciam intransponíveis, para Deus eram como pó. É essa a ação que precisa acontecer na vida do intercessor, da intercessora. É esse o comportamento que Deus quer de nós, já no início desse acampamento. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. 2 Coríntios 5, 7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Nós não somos urubus que ficam em cima da carniça. Nós somos homens e mulheres de fé e precisamos sê-lo. Nós precisamos nos colocar no lugar de filhos do dono de todas as coisas. Nós precisamos olhar para o mundo, para o Brasil, com olhos de filhos do dono do mundo. E não daquele que já é o perdedor nesse mundo. O encarniçado. O Padre Léo chamava ele de encardido. Capiroto, o que você quiser chamar ele, fica livre. Fedorento. Esse clima de medo, esse cinismo de Satanás que está nos ares e nas mídias, isso não pode dominar os cristãos. Os cristãos são filhos e enxergam como filhos do dono do mundo, e não com os olhos do perdedor, daquele que já sabe que foi vencido lá na cruz e que só faz barulho e amedronta aqueles que não têm fé e confiança em Deus. Josué não teve medo da muralha, Josué não teve medo da batalha que ele enfrentou. Josué teve fé. Josué não teve medo quando ele chegou lá na terra prometida e viu os filhos de Enaque, gigantes. Eu tenho 1,88. Eu imagino que eles deviam ter uns 2,5 metros, 3. Josué não se atemorizou, porque ele sabia em quem ele tinha confiado. O que nós podemos fazer, e eu vou concluir aqui. O que nós podemos fazer diante de tudo que nós temos visto? Pois nós vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. O que nós podemos fazer? Dobrar os joelhos, erguer as mãos para o céu e clamar insistentemente. Saber que na condição de filhos, nós somos influentes no mundo sobrenatural. Se vocês acham que o diabo tem poder, ele até tem. Ele é um anjo decaído. E os demônios também. Mas um poder limitado. Quem tem poder é o nosso Deus. Porque poderoso é o nosso Deus. É assim que ele se revela na primeira leitura de hoje. É assim que ele se revela em Jesus Cristo, mostrando para nós o certo. Mostrando para nós quem ele é. Você, de joelhos dobrados e de mãos erguidas, se você não pode dobrar o joelho, mas se você ergue as suas mãos e ora, você é a pessoa mais influente que está sobre essa terra. Porque os filhos das trevas não têm acesso ao trono de Deus, onde as decisões são tomadas. Agora, os filhos da luz, os filhos de Deus, têm acesso ao trono do Pai. E no trono do Pai, do Todo-Poderoso, tudo é transformado. Os corações são quebrantados, as nações são salvas, os perdidos são resgatados, os matrimônios que estão em crise são transformados, as doenças são curadas. Eu estava ouvindo ali o testemunho do irmão, do diácono,
Alberto Araújo, ele é um cantor, é uma bênção as canções que Deus entregou para eles. Eu não lembro se foi no acampamento. Qual foi o acampamento? Foi um dia de louvor, né, no início da pandemia. E aí ele disse que ligaram para ele e falaram... Na verdade, a sobrinha dele ligou dizendo que sua irmã ou tia? Fala ali no microfone, rapidinho. Padre, Deus tem me inspirado muitas canções, né? E uma das canções mais recentes é a canção No Secreto. E ela surgiu justamente no momento de oração para a cura de um filho de um irmão. Essa canção surgiu nesse momento em que eu, no meu Facebook, eu fui afrontado por uma irmã quando eu compartilhei pedido de oração para esse irmão, pelo filho dele, porque nenhum pai quer ver o seu filho partir, né, antes de si mesmo, então eu estava vivendo a dor com aquele irmão. E aí, essa canção surgiu, e uma pessoa no meu Facebook falou, mas o seu Deus não é um Deus de milagres? E na hora eu fiquei um pouco assim, assustado com aquela afronta, né? E pensei em responder, mas silenciei. E depois veio a inspiração da canção. Dias depois, né, esse filho desse irmão foi curado. E aí no dia 13 de março, faziam 2 meses que uma grande irmã, mandou um abraço para ela, aproveitar, louvar a Deus pela vida, né, de todos aqueles que Deus curou e tem curado, e Deus, o nosso Deus é o Deus da cura. Essa irmã estava 2 meses internada, e a minha sobrinha, ela trabalhava nesse hospital. E nesse dia, a minha sobrinha me ligou pela manhã e falou, tio, olha, ora aí, porque a nossa irmã está muito mal e provavelmente ela vai ser entubada. Então, nós começamos uma corrente de oração e eu fui até às 8 horas e ligando para minha sobrinha para saber como é que estava a situação. Quando foi por volta das 19, se eu não me engano, 20 horas, o meu telefone começa a tocar. E as pessoas me ligando, amigos me ligando, falando, diácono, coloca aí na TV Canção Nova, você está ouvindo, estão ministrando a sua canção. E naquele dia eu tinha pedido uma resposta para Deus. E o padre Roger estava ministrando uma adoração, um momento de adoração aqui, conduzindo um momento de adoração, e ele clamava cura, ele falava para o Senhor, e ir visitar essas pessoas que estavam enfermas nos hospitais. E naquele momento eu tive a certeza de que essa irmã, ela não iria ser entubada. E acabou a adoração, a minha sobrinha vai e me liga, tio, olha, eu não sei o que aconteceu, mas não precisou entubar a nossa irmã, e a partir desse dia ela iniciou o processo de recuperação do Covid, né? E na quinta-feira não, no domingo passado, ela ainda ficou meses ainda numa reabilitação, e no domingo passado ela participou novamente da Santa Missa conosco, na nossa comunidade. Então, Deus é o nosso Deus, é um Deus que cura, é um Deus de milagres, é um Deus que trabalha no secreto, né? Como essa canção que ele me inspirou é cantada, né? É ministrada, e o Padre Roger é um instrumento poderoso, e eu louvo e agradeço a Deus, Padre Roger, Amém. Pela sua vida, pelo seu sacerdócio. Louvado seja Deus. ministério. Vamos aplaudir essa graça? Agradeço a ele. Pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Traz a sua mão sobre o seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Desse Deus que age e está agindo agora. Eu quero pedir ao Senhor que Ele te levante em intercessão, em clamor. Eu quero pedir ao Senhor um despertamento para todos nós que aqui estamos, e os que estão em casa e os que acompanharão depois essa homilia postada nas nossas redes da Canção Nova. Eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou, e é a partir da identidade divina e da minha identidade de filho é que eu me posicionarei no sobrenatural para mudar as realidades que os meus olhos dizem que não têm possibilidade de serem mudados, que os meus ouvidos, ao escutarem as más notícias, dizem que não há possibilidade de mudança. Mas diante desse Deus, nós estamos agora, e nós não queremos mais
ser impactados por aquilo que os nossos olhos veem, mas nós queremos ser adestrados, formados e enviados por aquilo que nós acreditamos, a nossa fé no Deus do impossível, no Deus dos milagres, no Deus que escuta os intercessores, no Deus que muda o curso da história, a partir daqueles e daquelas que, na identidade de filhos, se colocam diante do trono, em nome de Jesus, para suplicar, para abençoar e para determinar a mudança, a transformação. Agradeça ao Senhor pelo chamado, diga para Ele: Deus, pode contar comigo. Se Deus pode contar com você, levanta sua mão direita e fala: Deus, eu estou aqui, pode contar comigo. A partir de agora eu assumo quem eu sou. Diga: eu assumo quem eu sou. Eu sou filho do dono de todas as coisas, daquele que muda todas as coisas. E a partir de hoje, Deus, é agindo no seu poder que eu me colocarei em intercessão, em oração, agradecendo ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito em nosso favor. Eu vejo milhares de mãos levantadas em casa, pessoas que agora assumem essa graça. Obrigado por nos selar e confirmar pela força da sua palavra e da revelação de quem tu és. Muito obrigado.